Pessoal, hoje a gente está aqui no Pode Filtrar, podcast que a gente conversa de uma forma prática e direta sobre a indústria. Hoje a gente vai dar início a um novo quadro aqui dentro, que é o Descomplicando a Indústria. Nesse quadro, eu trago o que realmente funciona no campo, para tirar a pressão do dia a dia e trazer novos aprendizados para você. E eu sou o Eric Simas, atuo há 20 anos na indústria e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é quando a gente deve filtrar, desidratar ou fazer flushing em um sistema. Nesse quadro, eu trago o que realmente funciona no campo. A gente sabe que o dia a dia ele é bem carregado de tarefas, então a ideia é trazer formas práticas para resolver o seu problema. Eu vou começar explicando por que todo mundo confunde esses processos. É uma área muito nichada, muito técnica, essa área quando a gente fala de filtragem de óleos industriais, desidratação e flushing de sistemas. A filtragem ela está ligada a remover partículas sólidas de um óleo, então a gente faz a remoção através de filtros. Existem vários meios filtrantes para a gente fazer esse processo, mas é um componente sólido que a gente remove do óleo. Quando a gente está falando de desidratação, a gente está falando em remover a água do óleo. Então a gente está removendo um componente líquido que está no óleo. Então existem várias formas também de a gente fazer esse processo, mas ele é um processo diferente da filtragem, que a gente está, nesse caso, a gente está tirando a umidade. E tem um terceiro processo, que é o flushing. O flushing nada mais é do que a gente remover contaminações sólidas, livres, dentro de um sistema. Isso pode ser uma tubulação ou pode ser um circuito fechado, onde a gente tem reservatório, componentes, atuadores, tubulação e todo um contexto por trás que a gente quer remover partículas sólidas livres. Precisa estar muito claro que a gente está falando de partículas livres. Passando pela filtragem, como que a gente identifica a necessidade de iniciar esse processo? O sistema normalmente ele vai perdendo produção, vai perdendo, em alguns casos, vazão, vai gerando algum atravamento de válvulas, o sistema não funciona como deveria funcionar, o atuador ele abre de uma forma mais lenta. Então esses são pontos que vão indicar que a necessidade de fazer uma filtragem. Outro ponto importante é entender o nível de contaminação que o seu sistema aceita. Quando eu estou falando isso, é importante a gente ter uma validação do próprio fabricante, porque se eu preciso completar o óleo do sistema, eu já vou precisar entrar com uma filtragem antes de abastecer esse sistema. Eu estou falando de um tambor lacrado, a gente compra o óleo, antes de colocar no sistema eu preciso filtrar ele para colocar no meu equipamento, se o meu equipamento for sensível. Então existe o caso de a gente fazer a filtragem antes de ter uma necessidade e quando tem uma necessidade, que seria no caso de o equipamento parar de performar como deveria, isso são indícios de que talvez exista a necessidade de a gente fazer uma filtragem de óleo. Como é que eu valido isso? Como é que eu garanto a necessidade? Como é que eu tenho certeza que realmente eu preciso fazer essa filtragem? O modo mais correto para a gente identificar isso é através de uma contagem de partículas a laser. Pode ser através de um contador eletrônico de partícula, que seria o modo mais utilizado, vamos dizer assim, mais avançado atualmente. E existem também outras formas que seriam através de membranas, através de microscópio, que eu não recomendo tanto, mas também seria uma forma de a gente poder identificar uma possível sujidade no óleo. O método mais confiável hoje em dia e mais utilizado é a contagem de partículas a laser, que nada mais é do que a gente coletar uma amostra ou a gente conectar um aparelho que faz a leitura do óleo, como se fosse fazer uma análise ou um exame de sangue, e esse aparelho ele vai contar quantas partículas tem no óleo e a espessura de cada partícula. E por essa quantidade que ele vai levantar, essa informação que ele vai jogar dentro de uma tabela, que ela é padronizada, em cima da norma NAS 1638 ou da ISO 4406, onde ela vai identificar a classificação de sujidade do óleo. Então, dessa forma, a gente consegue entender se a gente realmente precisa filtrar ou não. E é importante, independente de a gente vai ter que filtrar ou não, a gente ter esse acompanhamento recorrente. Então, meu equipamento funciona de quanto em quanto tempo? Ele funciona 24 horas, 7 dias por semana? Talvez seja importante fazer uma análise aí pelo menos a cada 3 meses. Não, meu equipamento funciona só no horário comercial. Talvez aí caiba de repente fazer uma análise a cada 6 meses. Eu recomendo pelo menos a cada 6 meses fazer uma análise para a gente entender e também ter esses padrões, né, esses dados para a gente ir acompanhando a condição do óleo. Lembrando que cada sistema, todo sistema hidráulico, lubrificante, ele vai ter um desgaste natural. Então é comum que você filtre o óleo, abasteça o sistema, funcione, trabalhe com ele, opere com ele e em um determinado momento você precise fazer uma filtragem. Isso é comum. Então a gente tendo esses dados, a gente consegue fazer uma programação mais concreta e entender de quanto em quanto tempo eu preciso fazer uma filtragem, claro, desde que não haja nenhuma intervenção, porque no fato de quebrou uma bomba ou gerou um problema de um atuador que eu tive que trocar uma peça, isso é uma possibilidade muito grande de entrar sujeira no sistema e talvez você tenha que fazer uma intervenção antes mesmo da programação prevista.
Porém, se você não tem nenhuma uma parada de imediato, algum problema específico que você precise resolver, talvez só esses acompanhamentos vão te ajudar e vão te indicar o melhor momento para fazer uma filtragem da forma adequada. Uma observação importante sobre a filtragem também, quando a gente vai trocar a carga de óleo, é muito comum isso na indústria, né? O pessoal que vende o óleo até orientar, falar, troca a carga do óleo. Independente se a gente vai trocar a carga ou não, em alguns casos sim é necessário trocar a carga do óleo, porque pode haver uma degradação. Quando eu falo uma degradação é que o óleo já atingiu os seus, vamos dizer assim, os seus aditivos já estão prejudicados, eles já não estão tendo a função que eles foram programados para fazer. Então, o que que acontece? Quando a gente perde esses aditivos ou quando a gente gera essa degradação, neste caso é necessário trocar o óleo. Só que quando a gente troca o óleo, e eu gosto de trazer uma analogia, eu falo várias vezes aqui sobre isso, né? Eu falo sobre uma piscina, né? Pensa que eu tenho uma piscina em casa e essa piscina eu tenho uma quantidade de água, 20 mil litros de água, e eu resolvo trocar a água da minha piscina, mas a minha piscina ela tá toda suja, então as bordas dela estão com sujeira, tá com fundo cheio de sujeira lá de lama, de terra, enfim, de sujeira mesmo que aconteceu aí da chuva, folhas, enfim. O que que acontece? Quando eu troco a carga de água, eu tô colocando uma água limpa, sim. Porém, essa água limpa vai entrar em contato com uma piscina suja e automaticamente vai sujar a água nova. Então é a mesma coisa funciona no sistema. Parece simples o que eu estou falando aqui, mas no dia a dia é muito comum ver as pessoas da manutenção na indústria entender que não, é só drenar o óleo e colocar um óleo novo. Pô, mas e o sistema? E os tubos? E os componentes? E o restante, o resíduo de óleo que fica ali dentro? E o resíduo de contaminação que tem ali dentro? Então, independente se a gente vai trocar a carga de óleo ou não, neste momento, é necessário que a gente faça pelo menos uma filtragem para a gente garantir que esse sistema ele está 100% limpo, garantindo que o equipamento funcione e entregue a melhor performance. Então esse é um ponto bem importante a se observar. Agora falando sobre a desidratação de óleo. Quando que eu devo fazer uma desidratação de óleo? Eu recomendo que assim como a filtragem, quando vocês forem fazer uma coleta de óleo, você já indique para o laboratório, ou se você não tiver o aparelho, que você utilize um aparelho que você já consiga identificar a necessidade ou não de fazer uma desidratação de óleo. Porque o que que acontece? Quando a gente tem umidade no óleo, e quando eu estou falando umidade, o óleo ele aceita muito pouca água. Quando a gente tem 100 litros de óleo e tem 1% de água, a gente está falando que a gente tem 1 litro em 100 litros de óleo. Isso seria extremamente agressivo ao óleo. Para vocês terem uma ideia, o óleo ele aceita 340 ppm, até 340 ppm de água no óleo. Isso o óleo hidráulico e lubrificante. O que que eu estou querendo dizer com isso? Que ele aceita até 340 partes por milhão de água no óleo. Então, dá uma olhada no nível de sensibilidade que o óleo tem com relação à umidade. Então, eu estou falando que se a gente tem 100 litros de óleo, a gente teria 0,34% de água no óleo, já seria o limite. Então, assim, é algo que é realmente muito sensível. Então, a gente precisa fazer um ensaio para entender o nível de contaminação que tem de água no óleo e o que que acontece quando tem água no óleo. Se tiver água no óleo, ele vai gerar oxidação no seu sistema. E o que que eu estou falando, o que que eu estou querendo dizer com isso? Oxidação de corrosão mesmo. Às vezes a tubulação de aço carbono, algum componente de carbono. Então essa água, né, ela não vai gerar a lubrificação adequada e ela vai ficar em contato com esse metal e esse metal vai gerar uma contaminação e essa contaminação vai virar contaminação sólida. Com o tempo ela vai começar a soltar e vai ficar diluída no óleo e vai gerar mais contaminação. Então é importante que quando a gente identifique que tem água no óleo, a gente tenha uma intervenção de imediato. A contaminação sólida, por exemplo, existe um grau que é aceitável. De repente, por exemplo, se o teu sistema trabalha com NAS 8, vou dar um exemplo aqui, né? Entendendo que o óleo novo ele vem NAS 12, 10, 11. Quanto mais alto esse número, mais sujo está o óleo, isso falando de partícula sólida. Se você tem um sistema que está com NAS 6, de repente se ele tiver com 7 não vai ter problema. Agora, na questão da água, se eu tenho, de repente, 340 ppm ou 400 ppm de água no óleo, o que que acontece? Começa a ter um nível de água muito elevado e se torna agressivo ao seu sistema. Ele pode não lubrificar direito a peça, ele não lubrificando direito a peça, ele vai gerar degradação, vai gerar desgaste, e esse desgaste na peça vai gerar muita partícula no seu sistema. E pode também diretamente perder performance. Então é muito importante a gente entender que quando a gente tem umidade no óleo, a gente tem que tomar uma ação de imediata. Se for uma umidade muito pequena, a gente consegue ir controlando de perto, mas assim que chega num momento ou numa condição que se passa do necessário ali, do aceitável, a gente precisa ter uma intervenção de imediato. Tá? Então a questão da água ela tem outros fatores,
não só a questão da contaminação sólida que ela vai gerar por conta do desgaste da não lubrificação, mas também a da oxidação do material, que isso vai te gerar um problema maior, que tu vai ter que ter outras intervenções. Como que a gente identifica? É através das análises. A gente pode fazer alguns tipos de análise para identificar se tem água no óleo. A gente pode fazer uma análise laboratorial, a gente pode comprar um aparelho que a gente utilize em campo que consiga mensurar essa condição de água no óleo. Existe a possibilidade de a gente fazer de uma forma no campo que a gente consiga pelo menos ter uma visualização prévia se existe água no óleo ou não, né? Entendendo que a água ela evapora a 100 graus, se a gente coloca esse resíduo de óleo, essa amostra de óleo numa chapa e aquece ela a 100 graus e essa chapa ela começa a estralar como se fosse pipocar ali, fazer umas bolhas e fazer uns barulhos, né? Vamos dizer assim, a gente consegue ver visualmente que tem água no óleo. Se ele não tiver água no óleo, você só vai ver que o óleo ele vai ficar mais fino. Então essa é uma forma de a gente ter uma identificação inicial. Claro que isso não vai te dizer assim quanto de água tu tem no óleo, mas isso vai te dar um parâmetro para entender se tem água no óleo. E existe uma outra forma que quem já trabalha no campo e já atua, como a gente trabalha, né, a Filtrovale atua nesse mercado, a gente tem uma noção através da própria visualização do óleo. Então a gente consegue ter uma amostra, entender como é que está esse óleo. Vou colocar aqui, ó, esse aqui seria um óleo que está sem umidade e esse aqui seria um óleo que tem umidade. Isso dá a certeza para a gente que tem umidade ou não? Não é a certeza, mas ele é um parâmetro que a gente consegue ter uma base muito clara de como é que fica a condição do óleo. Lembrando que cada óleo tem a sua coloração, cada óleo tem as suas características, então a gente precisa olhar para isso com muito cuidado para a gente não misturar essas informações. Outro ponto muito importante quando a gente fala de desidratação, que a gente fala de umidade no óleo, é que a gente precisa entender que assim, nós sempre aprendemos que o óleo ele não se mistura com a água. Isso até certo ponto ele é verdade, mas não totalmente. O óleo sim ele consegue absorver uma quantidade de água, só que essa quantidade ela é muito pequena. Então ela acaba sendo quase que irrelevante. Então quando eu estou falando isso, eu estou dizendo assim, se o óleo aceita até 340 ppm, eu estou te dizendo que a partir desse momento que ele passou de 340 ppm de água no óleo, ele muito provavelmente vai começar a ter água livre. Então quer dizer que antes de 340 ppm, você talvez não vai enxergar, por exemplo, aquela água no fundo. Eu tirar uma amostra, vou deixar a amostra parada aqui, vou deixar decantar e no fundo vai aparecer água. Neste caso, talvez não apareça. Mas se você tem um volume acima do aceitável para aquele óleo, você já consegue visualizar essa água no fundo, porque ela vai decantar. Então, existe essa possibilidade também. Pô, Eric, tu tá falando de 340 ppm, então todo óleo hidráulico lubrificante aceita 340 ppm? Não. Cada óleo tem a sua especificação. Mas o que eu já vi de máximo na indústria é até 340 ppm. Então, é disso para baixo. Tem óleos que aceitam só 100 ppm, tem óleos que aceitam 150, 200, 250. Então, isso vai de cada óleo, cada fabricante. Essa especificação, quem vai poder determinar ou indicar para a gente é o próprio fabricante. Vou trazer aqui alguns pontos que podem gerar essa água no óleo. Porque como que a água vai acontecer de água entrar no óleo, né? Então, existem algumas situações. Eu vou dar exemplos aqui que talvez não seja a sua realidade, mas é importante falar porque isso eu já vi na indústria e pode acontecer em algum dos cenários que a gente vai mencionar aqui. Por exemplo, existem alguns casos que a central hidráulica ela fica no tempo. Quando eu quero dizer no tempo, que ela não tem nenhuma cobertura. Então, por exemplo, é um reservatório e esse reservatório ele fica exposto ao tempo. Então chove, pega sol, bate vento, enfim. Então tem vários esses aspectos, né? Pode acontecer de dar uma chuva muito forte e entrar água no óleo. Seria algo até muito simples de resolver e não deveria estar essa central, né, exposta ao tempo. Eu também concordo, eu entendo que não. Mas existem alguns lugares que eu já avistei, já entendi que essas centrais elas estavam extremamente expostas. Não recomendo, mas isso seria uma forma através da chuva ou através até da condensação do ar. Existe uma situação onde existe um nível de óleo dentro do reservatório e existe o ponto mais alto que é a tampa do reservatório. E entre a tampa do reservatório e o nível de óleo do reservatório existe ar. E esse ar, o que acontece? Se você está numa condição onde ele está com muita temperatura e de repente começa a chover, ele pode vir a condensar, ou que tenha uma troca de clima muito rápida, pode vir a condensar. Isso independente se a central está no tempo, quer dizer, descoberta, ou em um local coberto. Porém, quando ela está numa condição descoberta, a tendência de acontecer esse tipo de problema é muito maior. Então é importante, né, a gente sempre utilizar filtros de sílica, a gente indica para esse tipo de aplicação, então onde a gente coloca um filtro e esse filtro ele vai puxando essa umidade que vai gerando ali para que ela não entre em contato com o óleo.
Essa seria uma forma de entrar água no óleo, então através da chuva ou através da condensação, duas formas na realidade. Teria outra possibilidade, você ter um trocador de calor no seu sistema, que esse trocador de calor, para que ele serve, né? E às vezes muitos deles são à base de água. Então existe um trocador onde passa a água de um lado e essa chapa que entra em contato com a água, no outro lado passa o óleo aquecido. E essa troca térmica entre a água gelada e o óleo quente faz o óleo manter uma temperatura estável, para que a gente consiga manter uma condição de temperatura constante do óleo. Existem algumas situações que acaba dando um problema de vedação, onde essa chapa ela acaba dando passagem da água para o óleo e acaba contaminando diretamente o seu óleo. E isso aí, quando acontece esse tipo de situação, é uma contaminação excessiva. Então existe essa possibilidade, se você tem um trocador de calor à base de água no seu sistema, existe a possibilidade de dar algum problema. É importante trabalhar com manutenções preventivas para que essas vedações elas não ressequem, que elas não estejam em condições precárias e que acabe gerando essa passagem, porque se gerar esse tipo de passagem, a gente está falando de um volume considerável. Nos casos anteriores, por exemplo, da condensação, às vezes são volumes pequenos de água, porque a não ser que seja por um tempo muito prolongado. E no primeiro caso, quando chove, aí pode ser uma condição um pouco mais extrema, que daí pode entrar uma quantidade de água maior. Outra condição que pode vir a acontecer é, de repente, estar lavando uma central hidráulica, às vezes o pessoal não tem o conhecimento adequado, e o cara vai lá, começa a lavar por cima da central, e usa VAP, usa mangueira, usa esse tipo de coisa, e acaba, né, em algum momento, a central hidráulica normalmente tem vedações, mas não se recomenda que tenha esse tipo de prática, e quando acontece esse tipo de situação, existe um risco muito grande, porque existe um respiro no reservatório, em grande parte dos reservatórios, porque a ideia é que ele não tenha uma pressão positiva. Então ali dentro existe um local onde precisa sair o ar. E se a gente, né, der uma bobeira ali, essa água pode entrar no óleo. Então por isso que é importante a gente entender o quanto o óleo é sensível, porque a gente entendendo a sensibilidade do óleo, a gente entende como funciona o equipamento e a gente trabalha de forma preventiva, evitando alguns pontos que seriam simples de resolver, mas por falta de conhecimento a gente acaba gerando aí um problema gigante para o nosso equipamento. Agora vamos falar sobre flushing. Tá, o flushing ele pode ser feito de algumas formas. Eu costumo falar do flushing primário, que seria uma etapa inicial. Então vamos falar primeiro, sendo muito específico, o que é o flushing primário. Flushing primário, como a palavra já diz, né, a frase, então ele é um flushing primeiro, né, vamos dizer assim, o primeiro flushing que a gente faz. E quando que ele entra, esse flush? Ele entra em casos onde a gente está fabricando uma tubulação para acoplar num reservatório novo. Então, acabei de comprar uma central hidráulica, onde ela vai acoplar neste equipamento aqui, e é fabricada uma tubulação onde faz a interligação entre o equipamento e a central hidráulica. Então, eu preciso que nesta tubulação que foi fabricada, que a gente atue com o serviço de flushing. O que é o flushing? Eu conecto um equipamento onde ele vai gerar uma vazão alta para que gere um regime turbulento dentro dessa tubulação, para que ele consiga ter contato com a parede do tubo e que arraste partículas sólidas até o final da linha. E lá no final da linha tem uma outra mangueira que coleta esse óleo e joga para um elemento filtrante que volta para o equipamento e fica fazendo esse processo, esse ciclo. O equipamento injeta, esse equipamento é um equipamento externo, não é equipamento do cliente. Então a central hidráulica a gente deixa fora, usa uma central externa, tiro o equipamento e tira a central hidráulica do cliente. Então vem com o equipamento terceiro, injeta o óleo na tubulação e retorna, passa no filtro e fica fazendo esse ciclo. E qual que é o intuito desse processo? É a gente arrastar possíveis partículas soltas que estejam dentro dessa tubulação. Como é que a gente arrasta isso? Tendo uma vazão que gere um regime turbulento dentro dessa tubulação. E aí, lá no final da tubulação a gente vai captar essas partículas através de um elemento filtrante, um elemento físico. Tá? Então a ideia neste momento é não necessariamente é limpar o óleo, mas o óleo é a nossa referência para entender se a tubulação está limpa ou não. Então esse é o flushing mais comum, vamos dizer assim, que seria o flushing primário. E quando também eu tenho que fazer um flushing primário? Quando eu já tenho um sistema operando, eu tenho a central hidráulica, eu tenho o equipamento, já tenho a tubulação fabricada, já tinha feito o flushing primário e daí estou fazendo uma manutenção. Vou ter que trocar um pedaço de tubo desse sistema. Então vou cortar uma tubulação, vou acoplar uma tubulação nova. Neste caso, eu preciso fazer um novo flushing, porque eu estou colocando uma nova peça no sistema, um novo tubo no sistema, ou novos tubos no sistema, e eu preciso que esses tubos estejam com flushing para que eu consiga garantir que o sistema vai ficar limpo. Porque se eu coloco uma peça nova, um spool novo, e esse spool não passou pelo mesmo processo, no qual, quando eu acoplei os spools iniciais, tinham passado, então eu não consigo garantir que todo o sistema está limpo. Então, se eu for fazer uma manutenção, onde eu tenho que trocar um spool, uma tubulação, um circuito, eu preciso fazer o flushing primário também para garantir que esse sistema esteja limpo.
Ô, Eric, eu posso ir lá bater um ar, pegar essa tubulação, vou bater um ar ali, passar um pano. Se você fizer isso, você está fazendo uma limpeza superficial. O que a gente está falando aqui é de uma limpeza muito mais aprofundada. Eu estou falando de partículas micrométricas, não é algo que a gente enxerga a olho nu. Então é importante a gente entender que o nível de sensibilidade do óleo, ele é, dependendo do sistema, muito elevado e a gente precisa ter um cuidado muito grande. Quando eu estou falando de partículas micrométricas, eu gosto de dar o exemplo que um fio de cabelo nosso tem 40 micras de espessura. As partículas que o aparelho lê para fazer contagem de partícula, lê em 4 micras de espessura. Então é algo realmente muito sensível. Então é importante a gente entender e a gente fazer a análise também no ponto correto, porque nesse caso a gente precisa entender se o tubo está limpo. Então agora eu vou explicar para vocês quando que eu consigo identificar que eu posso finalizar o flush, que eu posso terminar o processo. Comecei a fazer o flush, quando eu sei que está bom? Qual é o parâmetro que eu tenho que ter aqui para poder entender se ele está bom ou não? Então, assim, só para trazer um breve, né, um comentário aqui, só para que a gente consiga entender, porque existem alguns pontos que são muito profundos, que a gente precisaria aprofundar para entender todos os detalhes. Mas primeiro a gente tem que garantir que dentro dessa tubulação existe um regime turbulento, certo? Garantindo que dentro dessa tubulação existe um regime turbulento. Isso a gente pode fazer com medidores de vazão acoplados à tubulação ou ao retorno do sistema. Feito isso, a gente precisa fazer uma análise do óleo que está saindo dessa tubulação. A gente quer identificar se o tubo está limpo. Quem vai dizer para a gente se o tubo está limpo ou não? O óleo. E o que eu preciso garantir para que saber se o tubo está limpo, se não é só o óleo, eu preciso ter um regime turbulento dentro da tubulação. Então, primeiro ponto, tem que ter um regime turbulento dentro da tubulação. Segundo ponto, eu tenho que coletar uma amostra na saída da tubulação, antes de passar no elemento filtrante. E neste ponto vai me dizer assim, pô, o que está saindo do tubo? Está saindo óleo limpo ou está saindo óleo contaminado? E para mim garantir e finalizar o processo, eu tenho que entender que a partir do momento que eu consigo analisar a saída do tubo e está saindo óleo limpo, eu estou entendendo que se existe um regime turbulento dentro dessa tubulação, onde está tendo contato com a parede do tubo e arrastando partículas livres, e não está identificado lá na saída do tubo, a gente entende que esse sistema está limpo. Então esse é um ponto onde a gente consegue mensurar e entender que o processo pode chegar no final. E o que pode acontecer se eu não fizer o flushing? Então vamos lá. O flushing, ele é uma limpeza inicial. Eu falei aqui do flushing primário, né? Então, eu não fazer o flushing primário, o que acontece? O cara fabricou a tubulação, ele foi lá, cortou o tubo, lixou, soldou, e todo esse processo tem N contaminação. Então, porque é um processo, para quem já trabalhou na indústria, quem trabalhou numa parte de montagem, sabe que existe um nível de contaminação nessa área, nesse setor muito grande. Estou falando de poeira, eu estou falando de metal em suspensão, eu estou falando de contaminação por terra, areia, enfim, vários outros materiais que estão expostos ali. Então, exige um nível de limpeza muito apurado e a gente não fazer esse tipo de trabalho é a mesma analogia da piscina. Então, eu estou lá, comprei uma piscina nova, tenho toda a tubulação velha, tá toda entupida, vou lá, comprei uma piscina nova, coloquei a piscina e naquela tubulação velha. O que vai acontecer? A minha piscina ela vai performar como deveria? É claro que não, porque a tubulação ela tá entupida, a tubulação ela tá contaminada. Então o flushing é a mesma coisa. Se eu colocar o óleo limpo, filtrei o óleo, que seria botar água limpa na piscina, mas o reservatório está limpo, os componentes estão limpos, mas a tubulação está toda suja, o que acontece? Vai sair do reservatório o óleo limpo, vai passar o tubo sujo para chegar no equipamento que está limpo. Só que vai chegar o óleo sujo, porque passou por uma tubulação suja e vai contaminar ele. Então eu preciso que seja feita essa limpeza, até porque pode ser que no próprio início, no primeiro funcionamento, pode ser que o equipamento já não funcione. Pode ser que você perca a garantia do equipamento, nesse caso. Porque o fabricante exige normalmente que seja feito um processo de limpeza para que ele consiga garantir que esse equipamento vai funcionar. Pensa comigo aqui, ó, se a gente fizer uma analogia, comprei um carro novo. Acabei de comprar um carro na concessionária. Paguei 100 mil reais no carro. Então, chegou, deu o primeiro ano, tem que fazer a revisão. Daí eu falo assim, pô, fui na concessionária, é 1.000 reais para fazer a revisão. Aí fui num cara lá da esquina, o cara falou, cara, é 300 reais para fazer a revisão. Ah, vou fazer a revisão lá com o cara, 300 reais. Beleza, economizei 700 reais. Só que o que acontece? Se eu tiver que acionar a garantia, eu não vou ter garantia. Porque o que acontece? Para que a montadora te dê a garantia do carro, ela quer que você faça na concessionária. Ela quer que você siga os padrões, os processos que ela exige para poder dar garantia no motor do carro. Eu, por exemplo, já tive um carro que eu tive que trocar o motor do carro. E eu troquei esse motor de forma gratuita, por quê? Porque eu tinha feito todas as revisões na concessionária. Então é a mesma coisa no equipamento. Eu comprei um equipamento onde ele vem uma central hidráulica e ele vem o equipamento aqui. E eu tenho que contratar uma empresa para acoplar um no outro, para fazer essa interligação.
Então essa interligação, ela precisa estar no mesmo padrão da central que vem da fábrica e do equipamento. Ela precisa estar limpa, ela precisa estar nessas condições. Então não fazer o flushing primário é colocar tudo isso em risco, é colocar o nosso carro em risco, é colocar a piscina em risco, é colocar esse equipamento em risco e toda a sua indústria em risco. Então é só para que a gente consiga ter muita clareza da necessidade, sim, de fazer um flushing. E em alguns casos, tem alguns clientes que ligam para a gente que às vezes nem sabe o que é flushing. Realmente é um tema muito técnico, é um termo que normalmente não é muito conhecido no geral, mas ele é extremamente importante. Então a gente precisa olhar para ele com muita clareza. E o flushing, também falando de flushing, não só ele é utilizado para sistemas hidráulicos lubrificantes. Ele pode ser utilizado no sistema de água, de incêndio. Daí, claro, nesse caso de não utilizar óleos, utiliza o próprio fluido. Ele pode ser utilizado em outros N sistemas. Então, assim, flushing seria basicamente a gente limpar, quando a gente fala flush primário, limpar um trecho de tubulação, um circuito onde a gente vai montar, que a gente garanta que aquele circuito esteja limpo, que a gente consiga tirar toda a sujeira que está interna naquele circuito. E normalmente, em muitos dos casos, a maioria deles, é porque ele passou por um processo de fabricação e nesse processo de fabricação gerou contaminação e a gente precisa proteger o equipamento e a central hidráulica. Então vamos lá, a gente falou aqui sobre 3 temas, sobre filtragem de óleo, sobre desidratação de óleo e sobre flushing. E nesse caso do flushing eu trouxe o flushing primário. A filtragem de óleo, tem o objetivo principal de a gente remover partículas sólidas do óleo. Esse seria um resumo de forma breve da filtragem de óleo. A desidratação de óleo, ela tem como objetivo principal remover a umidade do óleo. Então ela remover água do óleo, a grosso modo falando. E o flushing, ele tem o objetivo principal de remover partículas sólidas de um determinado sistema, ou seja, de uma determinada tubulação. Então essas são as 3 diferenças que a gente está falando aqui, de 3 possíveis processos que tem que ser feito, e em muitos dos casos os 3 precisam atuar juntos para poder garantir que o seu sistema esteja 100% funcionando da forma como deveria. Pessoal, então aqui a gente falou sobre 3 principais processos aí que acontecem na limpeza, no startup de um equipamento novo ou até numa manutenção. A gente tentou detalhar de uma forma que fique claro para que você consiga aplicar na sua indústria e trazer isso aí para o dia a dia. Espero ter contribuído e quero que vocês comentem aqui se vocês conseguiram realmente entender essa explicação, se ficou claro para vocês, se vocês querem algum tipo de conteúdo diferente, que a gente está aqui para trazer conhecimento e trazer muita clareza na indústria de forma prática. Então se inscreve no canal e não esquece de acompanhar os nossos conteúdos aqui, o Descomplicando a Indústria.